Você já se perguntou por que algumas pessoas entram em nossa vida como um furacão silencioso, mudando tudo sem fazer barulho? Por que certas conexões nos deixam questionando não apenas o que sentimos, mas quem realmente somos? Imagine sua personalidade como um jardim cuidadosamente planejado. Durante anos, você podou certas partes de si mesmo, cultivou outras, criou canteiros organizados onde cada emoção tem seu lugar. Então, de repente, alguém aparece e não segue nenhuma das suas regras de jardinagem. Eles não se encaixam nos seus canteiros. Eles crescem onde querem, florescem fora de época e, de alguma forma, fazem seu jardim inteiro parecer pequeno. A psicologia nos ensina que somos naturalmente atraídos por aquilo que nos completa, mas existe um tipo diferente de atração que vai muito além da complementaridade. É a atração pelo que nos confronta. Jung chamava isso de encontro com aspectos rejeitados de nós mesmos, partes que enterramos tão fundo que esquecemos que existiam. Quando conhecemos alguém que vive com uma liberdade que não nos permitimos ter, algo desperta. Não é inveja, não é admiração simples, é reconhecimento. Como se uma parte adormecida de nós sussurrasse: eu também posso ser assim. Mas essa realização vem acompanhada de uma pergunta incômoda. Então, por que não sou? Pense em um momento da sua vida, quando você se sentiu genuinamente livre para ser você mesmo, sem máscaras. Consegue lembrar? Compartilhe nos comentários como foi essa sensação. A sociedade nos treina desde cedo para sermos versões editadas de nós mesmos. Aprendemos que certas partes da nossa personalidade são demais, muito intensas, muito diretas, muito honestas. Então as escondemos, criamos uma versão mais palatável, mais fácil de digerir. E funcionou. Até conhecermos alguém que nunca fez essa edição. Essas pessoas se movem pelo mundo como se tivessem um manual diferente do nosso. Elas dizem não sem explicações intermináveis, estabelecem limites sem pedir desculpas, escolhem a si mesmas sem culpa. E quando as vemos fazer isso, uma parte de nós se lembra de como é respirar livremente. Mas aqui está o paradoxo. Quanto mais somos atraídos por essa autenticidade, mais nos tornamos conscientes da nossa própria falta dela. É como olhar para o sol. Você sabe que é belo, mas dói nos olhos. A presença deles ilumina as áreas da nossa vida onde vivemos na penumbra. Jung descreveu um fenômeno fascinante: projeção. Quando vemos alguém vivendo de forma que gostaríamos de viver, mas não nos permitimos, nossa mente faz algo curioso. Ou idealizamos essa pessoa até transformá-la em um mito inatingível, ou a demonizamos encontrando falhas para justificar por que não podemos ser como ela. Ela é corajosa demais para o próprio bem, dizemos, quando na verdade queremos dizer: eu gostaria de ter essa coragem. Ele é egoísta, traduzimos, quando o que realmente pensamos é: eu gostaria de saber cuidar melhor de mim mesmo. Essa no-sato, resistência interna, é um sinal. Indica que tocamos em algo real, algo que importa, como quando você pressiona um machucado. A dor confirma que há algo ali que precisa ser curado. Existe uma diferença fundamental entre inveja e reconhecimento transformador. A inveja quer possuir ou destruir o que o outro tem. O reconhecimento transformador quer entender como podemos desenvolver essas qualidades em nós mesmos. É a diferença entre por que ela tem isso e eu não, e como posso cultivar isso em mim. Aqui está uma pergunta para reflexão. Pense em alguém que você admira genuinamente. O que especificamente você admira? Agora se pergunte: que parte de mim ressoa com essa qualidade?
Porque se não houvesse nada em você que reconhecesse essa característica, você nem a notaria. Jung tinha um conceito poderoso sobre isso. Ele acreditava que tudo o que nos fascina no outro é, na verdade, um espelho do nosso próprio potencial não realizado. Não significa que somos idênticos à pessoa que admiramos, mas que temos, em algum lugar dentro de nós, a capacidade de desenvolver aspectos similares. É como uma semente que está dormindo no solo da nossa personalidade, esperando as condições certas para germinar. A pessoa que nos atrai dessa forma não é a semente, ela é o jardineiro que nos mostra que é possível cultivar essa parte de nós. Mas cultivar requer coragem, porque significa abandonar a versão de nós mesmos que mantinha tudo seguro e previsível. Significa reconhecer que talvez tenhamos vivido aquém do nosso potencial, não por limitações reais, mas por medos que nunca questionamos. Imagine que você descobriu um instrumento musical guardado no sótão da sua mente. Durante anos, você nem sabia que ele existia. Então, alguém aparece tocando exatamente esse instrumento, criando melodias que fazem seu coração vibrar. Você tem duas escolhas: continuar fingindo que não ouve a música ou subir ao sótão e começar a aprender a tocar. A primeira opção é mais segura, a segunda é mais verdadeira. Existe um fenômeno que chamo de efeito espelho rachado. Quando alguém vive autenticamente, eles não apenas nos mostram quem podemos ser, eles também revelam as rachaduras na máscara que construímos. E essas rachaduras, por mais desconfortáveis que sejam, são, na verdade, aberturas. Pontos por onde nossa verdadeira personalidade pode começar a vazar. No início, isso pode gerar ansiedade. E se eu for rejeitado por quem realmente sou? E se minha autenticidade for demais para as pessoas ao meu redor? São medos válidos, mas baseados em uma premissa falsa, que nossa verdadeira personalidade é, de alguma forma, defeituosa. A realidade é que as pessoas que se afastam quando você começa a ser autêntico, provavelmente nunca estiveram realmente conectadas com você. Elas estavam conectadas com a versão editada, com a performance. E performances, por mais bem executadas que sejam, são cansativas de manter e vazias de receber. Você já se sentiu exausto depois de passar muito tempo sendo educado ou se comportando bem em uma situação social? Essa exaustão é o custo da inautenticidade. Aqui está uma prática simples para começar a reconhecer suas próprias máscaras. Por uma semana, observe quando você modifica seu comportamento, suas opiniões ou até mesmo seu tom de voz, dependendo de com quem está falando. Não julgue, apenas observe. A consciência é o primeiro passo para a escolha. Jung falava sobre um processo que ele chamava de individuação, o desenvolvimento gradual da nossa personalidade única e completa. Não é sobre se tornar perfeito ou sobre copiar outras pessoas. É sobre integrar todas as partes de quem somos, incluindo aquelas que fomos ensinados a esconder. Esse processo raramente é linear. Você pode ter dias em que se sente corajoso e autêntico, seguidos por semanas em que volta aos velhos padrões. Isso é normal. A transformação pessoal não é uma linha reta ascendente. É mais como uma espiral, onde você visita temas similares, em níveis cada vez mais profundos de compreensão. E aqui está algo crucial. Você não precisa esperar se sentir corajoso para começar a agir autenticamente. Coragem não é a ausência do medo, é a decisão de agir de acordo com seus valores, mesmo quando o medo está presente. Às vezes, a autenticidade começa como um ato de rebelião silenciosa contra as expectativas que internalizamos.
Pode ser tão simples quanto dizer não a um convite que você realmente não quer aceitar, sem inventar uma desculpa elaborada. Ou expressar uma opinião genuína em uma conversa, mesmo que ela seja diferente do que os outros esperam ouvir. Pequenos atos de honestidade consigo mesmo que, somados, constroem uma vida mais alinhada com quem você realmente é. Mas e quando isso se torna complicado? Porque inevitavelmente se torna. Viver autenticamente significa que nem todos vão gostar de você. Significa que algumas amizades podem se transformar ou até mesmo terminar. Significa que você pode precisar fazer escolhas difíceis entre segurança e integridade. Aqui está uma verdade que ninguém gosta de discutir. Algumas pessoas em sua vida podem ter um investimento na sua inautenticidade. Elas se beneficiam quando você é pequeno, complacente ou previsível. Quando você começa a crescer e mudar, isso pode ameaçar a dinâmica estabelecida. Não significa que essas pessoas sejam más. Significa que elas também estão operando a partir de seus próprios medos e limitações. Mas você não é responsável por manter os outros confortáveis às custas da sua própria verdade. E aqui chegamos a uma das partes mais desafiadoras desta jornada: aprender a tolerar a desaprovação. Nossa necessidade de aprovação é tão profunda que muitas vezes nem percebemos o quanto ela dirige nossas escolhas. Começamos a nos vestir, falar, pensar e até mesmo sentir de maneiras que garantam que seremos aceitos. Mas a aprovação obtida através da supressão de quem você é não é realmente aprovação, é a aprovação de uma performance. E performances têm vida útil limitada. Mais cedo ou mais tarde, você vai se cansar de atuar ou vai esquecer as falas, e a verdade vai aparecer de qualquer forma. Por que não começar a viver a partir dessa verdade desde o início? Existe uma liberdade estranha em perceber que você não pode controlar como os outros reagem à sua autenticidade. Tudo o que você pode controlar é a qualidade da sua própria presença, a honestidade das suas palavras e a integridade das suas ações. O resto está fora das suas mãos. E quando você verdadeiramente integra essa compreensão, algo muda na sua energia. Você para de tentar convencer os outros de quem você é. Você simplesmente é. E, ironicamente, essa qualidade de alguém que não está tentando impressionar ou controlar é uma das coisas mais atraentes que existem. Lembra daquelas pessoas que mencionei no início? Aquelas que entram em ambientes e mudam a energia sem fazer esforço? Elas não estão tentando ser magnéticas, elas estão sendo genuínas. E genuinidade é um ímã para outros que estão cansados de jogos e performances. Você conhece alguém assim? Alguém que parece completamente confortável na própria pele? O que você acha que permite que eles sejam dessa forma? Aqui está uma reflexão interessante. Se você pudesse ter uma conversa com a versão de si mesmo de 5 anos atrás, o que você diria? Provavelmente, muitas coisas sobre não se preocupar tanto com a opinião dos outros, sobre confiar mais em si mesmo, sobre ter coragem de seguir seu próprio caminho. Agora imagine a versão de você, daqui a 5 anos, tendo a mesma conversa contigo hoje. O que ela diria? Que medos atuais parecerão pequenos com a perspectiva do tempo? Que oportunidades de crescimento você pode estar perdendo por causa de hesitações que no futuro parecerão insignificantes? A consciência desta perspectiva temporal pode ser um catalisador poderoso, porque a verdade é que o tempo vai passar de qualquer forma. A questão é, em 5 anos, você vai olhar para trás e se orgulhar da coragem que teve para ser você mesmo, ou vai lamentar as oportunidades perdidas por medo de julgamento? E aqui está algo fascinante
sobre este processo. Quanto mais você pratica ser autêntico, mais você atrai pessoas que também valorizam a autenticidade. É como se você sintonizasse uma frequência diferente. As conversas ficam mais profundas, as amizades mais genuínas, os relacionamentos mais significativos. Não porque você se tornou perfeito, mas porque você se tornou real, e pessoas reais reconhecem e gravitam em direção umas às outras. Existe um conceito em psicologia chamado vulnerabilidade corajosa. É a capacidade de se mostrar como você realmente é, mesmo correndo o risco de ser rejeitado. Não é sobre compartilhar tudo com todo mundo. Isso seria falta de limites. É sobre não se esconder quando a situação pede honestidade. É dizer "eu não sei" quando você não sabe, em vez de fingir conhecimento. É admitir quando você está errado, em vez de defender uma posição insustentável. É reconhecer suas emoções, em vez de fingir que elas não existem. É pedir ajuda quando você precisa, em vez de lutar sozinho. Esses atos de vulnerabilidade corajosa não são sinais de fraqueza, são sinais de força. Porque é preciso confiança em si mesmo para baixar as defesas e se mostrar como você é. E, curiosamente, quando você para de tentar esconder suas falhas ou imperfeições, você descobre que a maioria delas eram apenas parte normal da experiência humana. Que outras pessoas também têm inseguranças, também cometem erros, também se sentem perdidas às vezes. A perfeição que você achava que precisava manter para ser aceito era, na verdade, uma barreira à conexão genuína. Mas este processo de desenvolvimento pessoal não acontece no vácuo. Ele acontece em relacionamentos, no trabalho, na família, na sociedade. E cada um desses contextos traz seus próprios desafios. No trabalho, por exemplo, pode parecer arriscado ser muito autêntico. E se minha honestidade prejudicar minha carreira, é uma preocupação real. Mas considere isso. Quantas pessoas você conhece que alcançaram sucesso real e duradouro vivendo vidas completamente inautênticas? Quantos profissionais verdadeiramente respeitados são conhecidos por serem falsos? Autenticidade, no ambiente profissional, não significa falta de profissionalismo. Significa integridade, confiabilidade e a capacidade de se comunicar de forma clara e honesta. Essas são qualidades que a maioria dos empregadores valoriza, mesmo que nem sempre saibam articular isso. Nos relacionamentos amorosos, a questão da autenticidade se torna ainda mais complexa. Porque é aqui que nossas vulnerabilidades mais profundas vêm à tona. É fácil ser você mesmo quando está sozinho ou com amigos casuais. É mais desafiador manter essa autenticidade quando você se importa profundamente com a opinião da outra pessoa. Mas aqui está uma verdade fundamental. Um relacionamento construído sobre uma versão falsa de você está destinado ao fracasso ou à mediocridade, porque mais cedo ou mais tarde, a verdade emerge. E quando isso acontece, a outra pessoa pode legitimamente se perguntar: quem é esta pessoa com quem eu pensei que estava me relacionando? Por outro lado, quando você é genuíno desde o início, você atrai alguém que está interessado em quem você realmente é. E isso cria uma base sólida para algo duradouro e significativo. E na família? A família é onde nossas máscaras mais antigas e mais profundas vivem. Porque nossa família nos conheceu primeiro como crianças indefesas. Eles, às vezes, continuam nos vendo através dessa lente, mesmo quando crescemos e mudamos. Ser autêntico com a família pode significar estabelecer novos limites, ter conversas difíceis ou simplesmente
parar de representar o papel que lhe foi atribuído anos atrás. Pode ser desconfortável, mas também pode ser libertador. Você já se pegou agindo como uma versão mais jovem de si mesmo quando volta para casa? Como se automaticamente voltasse aos velhos padrões familiares? Aqui está uma prática poderosa. Antes de visitar família ou amigos de longa data, faça uma pausa e se pergunte: quem eu sou agora? Como eu quero me mostrar nesta situação? Isso pode ajudá-lo a manter sua autenticidade atual, em vez de cair automaticamente em velhos padrões. E conforme você pratica isso, algo interessante acontece. As pessoas começam a responder à versão atual de você, não à versão que elas lembravam do passado, nem sempre imediatamente e nem sempre sem resistência, mas gradualmente. Porque quando você muda autenticamente, você dá permissão para que outros também mudem. Você quebra padrões estagnados e cria espaço para relacionamentos mais genuínos. Mas talvez a parte mais transformadora desta jornada seja o que acontece na sua relação consigo mesmo. Quando você para de lutar contra aspectos da sua personalidade e começa a integrá-los, uma paz interior emergir. Você para de gastar energia mantendo máscaras e pode usar essa energia para criar, conectar e crescer. Você para de se preocupar tanto com a aprovação externa, porque desenvolveu uma aprovação interna sólida. Não significa que você se torna insensível à opinião dos outros. Significa que você desenvolve a capacidade de discernir quais opiniões são construtivas e relevantes e quais são apenas reflexos dos próprios medos e limitações de outras pessoas. E aqui está algo bonito. Quando você vive autenticamente, você se torna um modelo silencioso para outros que estão lutando com as mesmas questões. Sua coragem de ser você mesmo dá permissão para que outros também sejam eles mesmos. Você se torna parte da solução para um problema que vai muito além de você. A epidemia de inautenticidade, que deixa tantas pessoas se sentindo desconectadas, vazias e perdidas. Existe uma responsabilidade nisso, mas também um privilégio. Porque viver autenticamente não é apenas sobre você, é sobre contribuir para um mundo onde mais pessoas se sentem seguras para serem genuínas. E quando isso acontece, quando mais pessoas vivem a partir da sua verdade, algo mágico ocorre. Os relacionamentos ficam mais ricos, as comunidades mais conectadas e a sociedade mais compassiva, porque pessoas que se aceitam são, naturalmente, mais capazes de aceitar outros. Não é um processo perfeito ou linear. Você ainda terá dias em que escolhe segurança sobre autenticidade, conformidade sobre coragem. Isso é humano. O importante é que esses momentos se tornem a exceção, não a regra. E quando você olhar para trás, para a jornada que percorreu desde aqueles primeiros momentos de reconhecimento, quando viu alguém vivendo livremente e pensou, eu também quero isso, você percebera que não estava apenas admirando outra pessoa. Você estava reconhecendo seu próprio potencial. Estava vendo uma versão de si mesmo que estava esperando permissão para existir. E ao longo do caminho, você aprendeu que a única permissão que realmente importava era a que você poderia dar a si mesmo. Jung estava certo quando disse que tudo o que nos fascina no outro é um reflexo de algo que nossa alma anseia integrar. Aquelas pessoas que te inspiraram no início desta jornada não eram seus salvadores ou seus gurus. Eles eram espelhos, refletindo de volta partes de você que estavam prontas para emergir. E agora, à medida que você continua crescendo e se tornando mais autêntico, você também se torna um espelho para outros. Sua jornada
não termina com sua própria transformação. Ela continua através do impacto que você tem na vida de outras pessoas que estão procurando coragem para serem elas mesmas. Esta é a beleza da autenticidade. Ela se espalha. Como ondas em um lago, sua coragem de ser genuíno toca outras vidas de maneiras que você pode nunca saber completamente. Mas o impacto está lá, criando possibilidades e abrindo caminhos para que outros também encontrem sua própria liberdade. Lembre-se, você não precisa ser perfeito para ser autêntico, você só precisa ser real. E no mundo de hoje, onde tantas pessoas estão cansadas de superficialidade e performance, sua realidade é um presente não apenas para você, mas para todos que têm a sorte de conhecê-lo verdadeiramente. A jornada para a autenticidade nunca realmente termina, mas cada passo torna a vida mais rica, os relacionamentos mais profundos e sua própria existência mais significativa. E isso por si só já vale toda a coragem que requer. Este material tem fins educativos e não substitui o acompanhamento terapêutico profissional. Se você está enfrentando desafios emocionais significativos, procure a ajuda de um especialista qualificado.